Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 5 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos começar hoje a falar sobre o livro de Esdra. Finalizamos ontem, o livro de Segundas Crônicas com Judá sendo cativo, após a celebração da Páscoa, toda a tentativa de Josias de mudar as circunstâncias, nada disso foi suficiente, porque os reis que vieram depois dele e os que antecederam, cultuaram a outros deuses, fizeram o que era abominação aos olhos do Senhor, e a ira do Senhor veio sobre Judá. Então ontem nós falamos sobre o cativeiro de Judá, a destruição completa de Jerusalém. E quando eu comecei a falar sobre o livro de Crônicas, eu deixei muito claro que o livro de Crônicas ele foi escrito pós-exílio. Então eles estavam recordando, tudo que se havia passado até o momento do cativeiro babilônico. Esdra possivelmente tenha sido ele que tenha escrito o livro de Crônicas, ele, Neemias, E o livro de Esdra leva o nome do seu próprio autor, Nós vamos ver que Esdra e Neemias, no original, talvez seja o mesmo livro, Um único livro, porque eles têm características semelhantes, Em seu conteúdo, em seu estilo, É quase que uma continuação do Crônicas, E nós vamos ver que em Esdras 7:28 você vai ver que ele é escrito na primeira pessoa, então nos dá a convicção de que Esdra, escreveu este próprio livro e talvez seja ele o autor de Crônicas, Não dá para gente, os acontecimentos desse livro, eles ocorreram durante o reinado de Artaxerxes, na estadia de Esdra em Judá. Então, possivelmente tenha sido no ano de 458 antes de Cristo, E nós vamos ver que tudo isso se deu origem em 538 a.C., durante o primeiro ano do governo Ciro, rei da Pérsia. Ele que dominava sobre toda a Babilônia, Então, os judeus de Jerusalém, eles foram enviados para o exílio em 3 deportações, Então, nós vamos ver que, por fim, Jerusalém e o templo foram destruídos na invasão de Nabucodonosor. Foi o que nós vimos na leitura de ontem, E Ciro vai publicar um edito permitindo que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir a casa de Deus. Então vai ser esse o momento em que Esdra vai relatar. Nós vamos ver que Esdra vai falar sobre a reconstrução do templo, enquanto que o seu amigo, o seu companheiro, que vem logo após, Neemias, vai falar da reconstrução dos muros. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Olha que interessante, Ciro reconhece que a autoridade que estava sobre ele, o domínio que estava sobre ele, sobre todas as nações, ele era uma potência, Tudo isso tinha sido dado por Deus a ele, Quem dentre vós é todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifiquem a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bem, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então, se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Né? Então houve ali, né, um mover, um despertar de Deus para que o coração desse povo se voltasse com a finalidade de reconstruir o templo, né? Todos que habitavam nos derredores os ajudaram com prata, ouro, gado, coisas preciosas. Tudo voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que o entregou contados a Seusbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os objetos de prata e ouro foram 5.400 e todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. E aí nós vamos ver a lista daqueles que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram em Zorobabel, Jesua, Neemias, Cesarias, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná, eis que o número dos homens dos povos de Israel. E aí ele vai dando conforme as famílias. Olha só, dos filhos de Parós, foram 2.172. Dos filhos de Cefatias, 372. Dos filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, Jesua, Moabe, era 2.812. E aí ele vai falando, né? Os filhos de Zacai, 652. Dos filhos de Bebai, 623, e aí ele vai trazendo cada um, né, das suas famílias, para você ter uma quantidade. Então aqui foi feito um arquivo detalhado de todos aqueles que estavam na Babilônia e quiseram fazer parte deste momento histórico, da reconstrução do templo, da liberação que o rei Ciro trouxe sobre todo aquele com um coração voluntário, né? E aí nós vamos ver que tudo isso ficou registrado, por isso que nós temos hoje acesso a todos esses documentos. Também os filhos dos sacerdotes, né? Ebaías, filho de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foram chamados pelo nome, né? E aí nós vamos ver que foi procurado o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram ditos por imundos para o sacerdócio, né? Então foram fazer lá uma verificação e verificaram que tinha gente que não constava no registro do sacerdócio, né? Então nós vamos ver que toda essa congregação junta foi de 42.360, fora os servos, as servas, né?
que ele também traz o número até dos cavalos, que vai retornar, cavalos, mulas, né, camelos. Nós vamos ver que está tudo muito bem detalhado aqui no livro de Esdras. E é chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos sacerdotes, firmaram o altar sobre as suas bases e, ainda que estava sobre o terror dos povos das outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor. De manhã e de tarde celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diário, segundo o número ordenado. E depois disso, o holocausto contínuo, o sacrifício das festas da lua nova, né? E aí ele vai trazendo. Foi também registrado no capítulo 3 os alicerces do templo, que foram já lançados no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês. Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros dos seus irmãos, sacerdotes e levitas, todos que vieram do cativeiro de Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem, né? Então, aqui está seguindo aquilo que foi determinado lá atrás por Moisés, né? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então cantavam alternadamente, louvavam, rendiam graças ao Senhor com suas palavras. Então eu quero que você relembre aquilo que nós falamos lá em Crônicas, capítulo 25, quando Davi organiza, não só dá ao seu filho Salomão a planta do templo, como faz toda a arrecadação e organiza a ordem do sacerdote e dos levitas, né? E aí nós vamos ver a tentativa dos inimigos de pararem com aquela obra, né? Ouviram os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. E aí vão chegar, né? E aí vão pedir para edificar, mas não porque queriam ajudar, eles estavam mais interessados em atrapalhar do que ajudar, né? E aí nós vamos ver que Zorobabel e Jesua e os outros cabeças da família responderam: nada tende conosco para edificar a casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia, né? Então, agentes da terra desanimavam o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiro para afustarem um plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o rei Dário, rei da Pérsia, né? Então, havia uma resistência, havia também uma oposição dos inimigos quanto à reconstrução do templo. Isso está muito bem aqui explicado, né? Nós vamos ver que também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e lhes pagaram direito, impostos e pedágio, né? Guardai-vos, não sejais remisso nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Atarxede perante Reum, Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada forçaram para parar a obra, né? Então, nós vamos ver que cessou a obra da casa de Deus, ao qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º reinado de Dário, aonde vai vir novamente uma ordem para que prossigam com a obra, né? Então, nós vamos ver a importância da gente perseverar em tudo que vamos fazer. Vai ter os percalços. Muitas vezes
vezes vamos até precisar dar uma pausa naquilo que nós nos propusemos a fazer, como aconteceu com eles, mas a obra de Deus ela não para, ela pode até dar uma pausa, não é? Mas enquanto isso Deus cuida para que tudo se cumpra conforme o querer e a vontade dele. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.